dos irmãos nesta manhã. Eu gostaria de convidar você que puder portar uma Bíblia nesse momento, abri-la comigo no capítulo de número 35 do livro de Jeremias. Jeremias, capítulo de número 35, versículos de 1 a 7, de 1 a 7. Glória a Deus. Glória a Deus. Jeremias capítulo 35, versículos de 1 a 7. Palavra que o Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinhos a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou, dizendo: nunca bebereis vinho, nem vós, nem os vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra em que vós andai peregrinando. Glória a Jesus. Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, neste momento eu quero, dentro da vontade de Deus e do tempo que ainda tem, trazer uma palavra para o coração dos amados irmãos que estão conectados no programa Louvor e Palavra nesta manhã. Uma palavra, irmãos, intitulada A Lição dos Recabitas. A lição dos recabitas. Queridos, o capítulo de número 35 do livro do profeta Jeremias traz uma história muito interessante, carregada de significados e de aplicações para as nossas vidas enquanto cristãos. A Bíblia vai contar a história dos filhos de Recabe, ou recabitas, homens que descendiam de Jonadab, filho de Recabe. Segundo os estudiosos, e a Bíblia nos dá indícios disso, os recabitas, eles eram descendentes dos queneus, o mesmo povo de onde viera, ou do qual pertencia Obabe ou Jetro, sogro de Moisés. A propósito, a título de curiosidade, a esposa de Moisés, o grande libertador de Israel, um homem de grande envergadura em toda a história sagrada, era casado com uma mulher quenenita, a saber, filha de Jetro, seu sogro. Os recabitas, meus irmãos, eram um povo não judeu. Entretanto, segundo os historiadores, eles foram absorvidos pelo povo judeu depois da conquista da terra de Canaã. Embora eles não fossem dali originários, acabaram por se localizar e conviver muito bem entre os judeus, adotando inclusive a religião judaica, o judaísmo como sua religião. Entretanto, meus irmãos,
E é aqui que eu quero começar a fazer uma aplicação ao seu coração e ao meu coração também. Se os irmãos, e certamente sei que são estudiosos da palavra de Deus, lembrarem que Jeú, um dos reis do reino do norte, ele contou em certo momento da história, registrado no livro de 2 Reis, com a ajuda de um certo Jonadab, para uma missão que foi considerada nobre diante dos olhos de Deus, que era a missão de purificar o povo de Israel da adoração pagã a Baal. Os irmãos sabem que Baal, um falso deus dos filisteus, estava impregnada a adoração a Baal em todo Israel, por força de Acabe e de sua esposa Jezabel. Depois que Acabe e Jezabel morreram, e a palavra se cumpriu acerca de Jezabel sobretudo, e também de Acabe, de que Deus findaria a sua linhagem, não haveria homem de Acabe e muito menos de Jezabel sobre Israel. Jeú foi a ferramenta de Deus para a purificação do povo contra a religião Baalim, e Jonadab foi um ajudante neste sentido. Ele esteve com Jeú nesta missão, retratando claramente a sua fidelidade aos princípios eternos do Deus Jeová. Mas não é exatamente isso que eu quero destacar da vida de Jonadab. Jonadab, filho de Recabe, de onde vieram os recabitas, retratados no capítulo que eu li, ele estabeleceu alguns princípios para seus filhos, para sua família seguirem, princípios podendo serem interpretados como radicais, como os irmãos ouviram eu ler, e leram comigo no versículo de número 6, os recabitas, eles foram ensinados a não beberem vinho, a não construírem, a não possuírem casas, a não plantarem, a não colherem, a habitarem em tendas e a serem peregrinos por entre a terra, mesmo para dias como aqueles. Essas atitudes, essas decisões, essas práticas, elas eram consideradas radicais, absurdas, muito exageradas talvez, mesmo para aquele povo que queria intencionalmente se manter puro aos seus princípios morais e ao Deus que adotaram como Deus que era o Deus de Israel. Isso significa que eles cumpriram aqueles ensinamentos, e os descendentes de Jonadab se tornaram tão fiéis a estes princípios do seu ancestral, que tais princípios foram utilizados por Deus para uma lição de moral, uma lição espiritual que ele queria dar ao seu povo, o povo de Israel, o povo de Judá. Por isso, meus irmãos, que eu quero neste momento dizer-lhes algumas palavras. Primeiro, a Bíblia vai dizer no capítulo 35 que os recabitas estavam em Jerusalém, versículo de número 11, por uma causa muito específica. Os exércitos caldeus e sírios estavam às portas de Jerusalém, ameaçando aquele reino. Então os recabitas, que eram nômades, viviam de cidade em cidade, de lugar em lugar. Eles precisaram se acolher ou serem acolhidos em Jerusalém para ficarem protegidos contra os inimigos. Não era prática deles residirem em cidades, mas eles precisaram estar em Jerusalém para serem protegidos das ameaças dos inimigos. E naquele momento em que estavam em Jerusalém, Deus se utiliza através do profeta Jeremias de uma situação para ensinar ao povo de Deus. Escute, enquanto os recabitas estavam em Jerusalém, veio a palavra do Senhor a Jeremias, nos dias de Jeoaquim, dizendo: vai à casa dos recabitas, ou seja, procure os recabitas, os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, leve-os à casa do Senhor, a uma câmara na casa do Senhor,
e ofereça a eles vinho. E eu disse aos irmãos que Jonadab havia ensinado aos seus filhos que não deveriam beber vinho. Ele ensinou aos seus filhos, que ensinou aos seus e os seus, e por 250 anos, desde Jonadab até o episódio em que Jeremias é mandado a chamar os recabitas para beberem vinho, se passaram e eles continuaram fiéis. Isso significa que Jeremias, chamando-os, ofereceu vinho e eles negaram. Quem estava mandando eles tomarem vinho era um profeta. E onde estavam mandando eles beberem vinho? No templo. E quem havia dado a ordem a Jeremias para fazer tal teste? Deus. E qual foi a resposta dos recabitas? Não. Por quê? Porque nosso pai Jonadab, filho de Recabe, nos ensinou que não devemos beber vinho e tantas outras coisas já aqui enumeradas. Presbítero Lineker, o que isso significa? E aqui é o primeiro ponto da mensagem. O primeiro ponto é: a obediência e a renúncia são sempre possíveis. Meus irmãos, Jonadab era um homem como eu e você. Seus seguidores eram homens, mulheres como você, como eu. Entretanto, por 250 anos, desde Jonadab até os dias de Jeremias, eles eram fiéis aos princípios ensinados pelo seu ancestral Jonadab. A fidelidade, irmãos, ela é possível, mesmo a princípios humanos. E aí eu pergunto, se é possível, por tanto tempo, uma geração, 2, 3, 10, se tornarem fiéis de maneira inquestionável a princípios nascidos no coração de homem, porque muitos negam que são capazes de serem fiéis a Deus. Os recabitas disseram não a uma ordem direta de um profeta na casa de Deus para beberem vinho, e alegaram que não poderiam fazer porque eram ensinados de que aquilo era para eles proibido. Porém, meus irmãos, há muitos que, diferente dos recabitas, não conseguem dizer não a qualquer oferta que lhes são feitas. Infelizmente, vivemos situações cotidianamente em que pessoas, ainda que ditas cristãs, não conseguem renunciar ao pecado, não conseguem ser fiéis a princípios divinos e muito menos humanos, não conseguem obedecer ordens daquele que os ensinou, ou ainda não conseguem renunciar os próprios impulsos carnais. Sabe por quê? Porque não conseguem distinguir que a obediência não é uma questão de opção, é uma exigência para usufruirmos das bênçãos daquele que nos designou para a fidelidade. Os recabitas, meus irmãos, foram fiéis a quem? A Recabe e a seu filho Jonadab ancestral. E nós, meus irmãos, quantas vezes somos infiéis ao nosso Deus, que é superior a Recabe, a Jonadab e a qualquer líder, mas ainda assim, muitas vezes deixamos as suas palavras escaparem dos nossos ouvidos e os seus ensinos fugirem dos nossos olhos, de sorte que depois justifiquemos que não fomos capazes de obedecê-los. Errado. Todo homem é capaz de obedecer a princípios, basta inclinar o seu coração a eles. Se aqueles homens foram fiéis a Jonadab, porque nós
não seríamos capazes de sermos fiéis a Deus. Deus se agrada com fidelidade, Deus se agrada da lealdade, Deus se agrada da obediência, Deus se agrada da renúncia, porque quem diz não para o pecado, quem diz não para a mentira, está bradando sim para Deus e os seus elevados princípios morais. Aleluia, oh glória, bendito é o nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, primeiro ponto da lição dos recabitas: a obediência e a renúncia são possíveis. Olha o que os recabitas renunciaram: o vinho. Não podiam edificar casas, não podiam semear, não podiam plantar, não podiam possuir vinhas, não podiam possuir campos, nem semente. Tudo que lhes era permitido era habitar em tendas e percorrerem os territórios, sobrevivendo cada dia para se distanciarem dos princípios daqueles que queriam corromper a santidade que eles buscavam. Glória a Deus. Como eu disse, atitudes que foram vistas como radicais naquele tempo, mas atitudes que levaram aquele povo a uma fidelidade de mais de 2 séculos aos ensinos de um ancestral chamado Jonadab. Segundo ponto, meus irmãos, da lição dos recabitas: o tempo não enfraquece a sã doutrina. O tempo não enfraquece a sã doutrina. Jonadab ensinou os seus homens nos tempos de Jeú, e 2 séculos e meio depois eles continuavam praticando. Tempo não enfraquece doutrina. O que enfraquece o crente e o faz se distanciar da doutrina é o pecado, e não a doutrina que se enfraquece com o tempo. Por isso os recabitas, meus irmãos, disseram não com tanto entusiasmo e com tanta firmeza aquele convite do profeta Jeremias. Por quê? Porque eles acreditavam que a palavra do seu ancestral deveria ser tão viva nos seus dias como era nos dias em que ele mesmo estava vivo. A palavra de Deus, meus irmãos, ela está tão viva hoje como estava nos dias da igreja primitiva, como estava durante todo o período da Idade Média, ou ainda na época dos grandes reformadores. A doutrina é a mesma, a palavra é a mesma, os valores dos ensinos do Senhor são os mesmos. O mundo tem mudado as bases dos ensinamentos e tem feito o certo e o errado se confundirem. Princípios familiares estão sendo destruídos, aquilo que nos ensinaram desde criança está sendo colocado para trás, mas a palavra de Deus, a sã doutrina, ela não muda, ela é eterna até que Jesus volte. Essa é a bússola imutável, inalterável, incorruptível, que nos fará, se assim a lermos e meditarmos e guardarmos no nosso coração, permanecermos firmes na presença de Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, o tempo não apaga a chama no coração. E Jonadab ensinou e foi obedecido. Por isso que a Bíblia diz que devemos permanecer leais aos princípios da palavra. Precisamos guardá-la no nosso coração para não pecarmos. Precisamos usá-la como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, para não tropeçarmos. Precisamos ter a palavra
carimbada na nossa mente, para assim como Jesus o fez, resistirmos ao diabo com a palavra, porque foi com a palavra que Jesus venceu a tentação no deserto. Mesmo o diabo também distorcendo a palavra, tentando destruí-lo, com a palavra genuína, interpretada corretamente, Jesus destruiu, venceu aquela tentação. Isso significa que nós precisamos deixar a palavra carimbada, como disse Deus a Josué, meditando nela de dia e de noite, porque o tempo não enfraquece a doutrina, mas sim a ausência da doutrina é que enfraquece o crente. Por isso, meu irmão, se você está se sentindo combalido, fraco espiritualmente, faça uma autoverificação, analise sua vida e perceba se não está lendo a palavra, se não está orando, se não está conseguindo absorver a essência do Evangelho, não está conseguindo penetrar na presença de Deus. Analise isso e tome uma atitude, sacuda a poeira de cima de si, tome uma iniciativa e retorne aos valores essenciais da doutrina, porque ela continua forte, essencial e permanece sendo a base para o crente se santificar. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Esse é o segundo ponto. E agora, meus irmãos, terceiro ponto desta mensagem, intitulada Lição dos Recabitas. Deus exige fidelidade. Olhe para mim, aonde você estiver, olhe para mim. Fidelidade não é negociável. Fidelidade não pode ser barganhada com Deus. Ela é exigida. Eu fiz questão no meu esboço de sublinhar com 2 linhas a palavra exigir ou exige. Deus exige fidelidade. O que é exigir? Deus cobra, Deus quer, Deus precisa que aquele que o sirva ofereça fidelidade. Sem essa oferta de fidelidade, a relação não prossegue. É como num casamento, quando 2 pessoas casam, prometem entre si serem fiéis, e aquela fidelidade, se quebrada, destrói a relação, destrói a comunhão, destrói a harmonia, destrói a confiança. De igual modo, uma pessoa que deseja se relacionar com Deus, é exigido dela a fidelidade para com Ele, porque a de Deus para com o homem, ela é sempre e constante, porque Deus é fiel para com o homem, embora muitas vezes este com Ele não é fiel. E com isso, meus irmãos, eu quero mostrar para todos, à luz da palavra nesta reflexão, que por Deus exigir fidelidade, cai por terra o mito do Deus bonzinho, que é tão pregado por aí, um Deus que tolera tudo, um Deus que perdoa tudo sem critérios. Eu sei, Deus é perdoador e a Bíblia diz, que Deus é bondoso e a Bíblia diz, mas isso não significa que o perdão de Deus seja carimbo para o pecar contínuo, munido de um perdão, de um pedido perdão contínuo. Não, senhor, não, senhora. Deus exige que sejamos fiéis, que renunciamos à nossa carne. Isso também derruba o mito do auto perdão. Tanta gente que peca e acha que sozinha, sem auxílio de Deus, podem ter de volta a comunhão. Quem pecou contra Deus precisa com Ele se reconciliar, precisa com Ele restaurar a sua comunhão. O mito do evangelho eclético, tem muita gente que diz que dá para servir a Jesus de qualquer jeito. Não dá, existe uma cláusula pétrea:
fidelidade. Jesus disse que quem agrada um Senhor desagrada o outro. Então quem quer servir a Jesus e servir ao mundo, não serve nenhum e nem outro, ou melhor, está servindo o mundo. Por quê? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Quem serve a Deus tem que servir somente a Ele, porque dele, por Ele, para Ele deve ser todas as coisas. Aleluia! Isso também derruba, meus irmãos, o mito de que Deus jamais condenará ninguém. Isso, tem muita gente que diz que Deus é muito bom e incapaz de mandar alguém para o inferno. Eu já vi pessoas, inclusive senhores ditas pregadoras, subirem em tribunas e dizerem: Deus não vai lançar ninguém no inferno. Por quê? Porque o inferno foi feito para Satanás e os seus anjos, e Deus seria incapaz de lançar uma criatura lá, sua. Sim, o inferno foi feito para Satanás e os seus anjos, não para o homem. Porém, o homem, ele é um ser livre, ele pode tomar a sua decisão, e Deus é um ser de princípios. Ele disse que há dois caminhos, Jesus disse que há dois caminhos, um largo, vasto, e um estreito. O homem decide pelo qual ele vai entrar, e aonde ele entrar, o resultado vai ser consequência da sua escolha, e não de Deus tê-lo lançado lá. Então o inferno não é para o homem, mas muitos irão, não porque Deus os ordenou irem, mas porque estes escolheram ir através de decisões próprias. Isso significa, meus irmãos, que o mito de que Deus não condenará ninguém não se sustenta. A Bíblia está carregada de exemplos de que Deus é amor, mas Ele também é justo. Deus é justo. Deus é o único que pode matar. Deus é o único que pode matar. Pastor, Deus não pode matar? Pode. Presbítero Lineker, Deus pode matar? Pode. Ele tem o poder sobre a vida. A Ele pertence todas as pessoas. Ele é o único que tem poder sobre a morte e sobre a vida. Isso significa que mesmo Ele tendo esse poder, Ele oferece ao homem a vida. Mas o homem pode escolher em vez da vida a morte, e assim muitos fazem. Mas para ter relacionamento com Deus é exigido fidelidade. Jesus disse: quem quiser vir após minha escolha. Deus não forçou, mas quando você escolheu, é exigido de você a fidelidade. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Cristo exige fidelidade, renúncia, coisa que os recabitas fizeram pelo ensino de um homem, e muitos de nós não fazemos pelo ensino de Deus. Aleluia. E já em tom de encerramento, meus irmãos, eu quero apresentá-los aqui o último tópico dessa mensagem, o tópico de número 4. A lição dos recabitas também nos mostra que a fidelidade a Deus, ela é recompensada. Aleluia. Versículo de número 17 do capítulo 35 de Jeremias diz: assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei, glória a Deus, sobre Judá e Jerusalém todo o mal que falei contra eles. Isso foi a sentença contra Judá pela desobediência. Mas olhe a recompensa dos recabitas pela obediência a Jonadab e, claro, pela obediência aos princípios eternos. E a casa dos recabitas, disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: visto que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus mandamentos, uma prova que não dá para obedecer a Deus pela metade, ou obedece ou não obedece, ou é fiel ou é infiel, não dá para ser meio fiel. Por quê? Porque Deus exige a nossa obediência
total. E Deus testemunhou dos recabitas, porque fostes fiéis a todos os ensinamentos de Jonadab. Olha que diz o versículo de número 19: nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias, todos os dias. A fidelidade de Recabe e seus descendentes foi recompensada por Deus com a sua perpétua presença no meio daquele clã. Tem muita gente que quer a presença de Deus, mas não quer renunciar a nada em nome dele. Não dá, é preciso ser fiel. Temos muito a aprender com os recabitas, porque eles souberam prestar lealdade a ensinos que lhe purificaram e que lhes tornaram mais próximos de Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos concluir que, se os recabitas foram fiéis à palavra de um homem, até quando muitos de nós continuaremos sendo infiéis às palavras de Deus? E é isso que Deus diz nesta manhã, e eu replico suas palavras aos judeus, capítulo 35, versículo de número 15: eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando, e dizendo: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho, e fazei as boas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais. Mas não inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim. Ou seja, Deus fala na primazia, Deus fala usando os seus servos, usando os seus profetas, usando a sua palavra. E de madrugada, no começo, na Gênesis, ele fala com primazia, mas ainda assim muita gente inclina o seu coração para o mundo e rejeita a voz de Deus. Ei, o que eu quero dizer é que para ter de Deus as suas bênçãos, não basta querer, é preciso ter dele um relacionamento, e você só pode fazer isso, e eu também, se tivermos fidelidade, lealdade, como tiveram os recabitas. Aprendamos com estes homens, eram nômades, não tinham ambições, mas tinham uma riqueza que muita gente hoje não tem: a presença de Deus. Oh glória! E eu encerro dizendo: Jesus quer te dar a presença dele como deu aos recabitas, e você pode dar a ele a sua fidelidade. Aonde está a primeira vida para Jesus nesta manhã linda de terça-feira? Se tiver uma vida para Jesus, sinalize que o nosso querido Kennedy já está ali